A paz do Senhor, queridos. Amém. Obrigado, Léo. Bom estar com vocês aqui novamente. É um momento de muita alegria para mim, porque compartilhar a palavra é multiplicar ideias, né? Então, se a gente ouve, esmiuça e passa, a gente está multiplicando conceitos, ideias, para que o Senhor possa multiplicar em você o conhecimento dEle. Meus queridos, nessa noite, nós gostaríamos de falar sobre um tema muito importante, mas que a gente precisa a cada dia se lembrar dele, né? É o diagnóstico, um diagnóstico que Jesus fez sobre a vida de uma igreja. A gente pensa assim, vai no médico, faz uma consulta, o médico pede um exame e ali ele dá o seu diagnóstico. A gente vai no mecânico, ele avalia o carro e também ele dá um diagnóstico. É claro que esse diagnóstico tem o seu devido valor. Mas nesse momento eu quero me referir a um diagnóstico que é o diagnóstico, é o maioral deles, né? É um diagnóstico feito por Jesus, tá? É uma avaliação feita por Jesus que a gente precisa ler, entender, para que a gente possa também nos autoanalisar. Esse diagnóstico está em Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler do 14 ao 22. Essa carta refere-se à carta à igreja de Laodiceia, ok? É importante nós entendermos o porquê, como e qual foi a orientação de Deus para aquela determinada situação. Apocalipse 3, 14 a 22. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neto, esse microfone está meio... Amém. Som. Glória a Deus. Melhorou. Bom, queridos, nós sabemos que um diagnóstico, ele pode tanto fazer a pessoa se alegrar, quanto fazer a pessoa se entristecer. Mas aqui foi um diagnóstico de alguém que está em todo lugar, em todo o tempo. Então, foi alguém com profundidade para falar o que foi dito. Então, eu queria entrar aqui versículo a versículo, para que a gente possa entender o que realmente foi dito, como foi dito e por que foi dito daquela forma, né? Porque senão a gente simplesmente pega só a superficialidade da mensagem, da palavra, e a gente precisa se aprofundar. Olha o que diz o versículo 14. Esse versículo 14, ele basicamente endossa o que vai ser dito. Com o quê? Ele diz quem é que está dizendo.
olha o teor. Ele diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Agora, observe o que ele está sendo dito aqui após isso. Isso diz o Amém. Ele está falando de Jesus. Depois ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é? É Jesus. E diz mais, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Jesus. Então, quem está falando aqui é Jesus. Essa revelação, essa escrita foi feita por Jesus. É Jesus que está dizendo que ele fez aquela avaliação. Isso diz o Amém. Isso diz a testemunha fiel. Isso diz o verdadeiro, aquele que é princípio da criação de Deus. Então aqui está endossado, está carimbado aqui, olha, foi Jesus. Não foi alguém que simplesmente olhou para a vida de outro e diz, é assim, assim, assim. Não, foi Jesus, aquele que é capaz de sondar os nossos corações. Aquele que sonda as profundezas dos nossos pensamentos. E ao sondar a igreja de Laodiceia, ele começou a dizer, olha, eu conheço as tuas obras. Não foi alguém que chegou no ouvido de Jesus e disse, olha, a igreja de Laodiceia está agindo assim ou está agindo daquele outro jeito, a igreja de Laodiceia está pecando, está errando. Não, foi Jesus que olhou e viu. Foi Jesus que acompanhou, que sondou, que observou e viu o que estava sendo praticado em Laodiceia. E aí ele diz, eu conheço as suas obras. E aí vem ficando mais preocupante o tema, vem ficando mais preocupante o diagnóstico, quando ele diz que nem és frio e nem és quente. Queridos, eu quero trazer esse exemplo agora, para poder vocês tentarem entender o que Jesus sentiu ao sondar aquele coração. Imagina você precisando passar uma roupa. A roupa está lá toda amassada e você precisa engomá-la. Então você pega o ferro elétrico, coloca na tomada e espera aquecer. Pelo normal, o ferro elétrico tem que aquecer a tal ponto que quando você coloca na roupa, a roupa vai ficando engomadinha, arrumadinha, pronta para você vestir. Mas imagina se você coloca esse mesmo ferro na tomada, espera o tempo correto para ele aquecer e ele não aquece. Qual a sensação que você tem? Você vai ficar preocupada porque você precisa sair e a roupa está amassada, você não vai conseguir sair no tempo certo, você tem que providenciar outro ferro porque aquele não serve mais. Esse foi o sentimento de Jesus. Se você é frio, você está frio, você ainda pode se arrepender, mudar a sua rota e tornar-se quente. Se você está quente, você pode ficar mais ainda, mas se você é morno, para que você serve? Esse foi o pensamento, o sentimento, a avaliação de Jesus. Frio eu consigo resolver, morno tá bom, mas morno não, quente tá bom, mas morno, para que eu quero um ferro elétrico morno, que não consegue passar nenhum tipo de roupa? Qual é o objetivo? Não tem, eu não consigo fazer nada com um ferro morno. Agora imagina, você planejou fazer aquela receita maravilhosa, bonita, gostosa, apetitosa, mas quando você colocou lá no forno para poder assar aquela receita que você elaborou, você esperou aquele fogo aquecer e o fogo não aqueceu a ponto de ficar quente. Para onde foi todo aquele trabalho que você teve de preparar a receita, deixar tudo pronta para colocar no forno? Você perdeu tempo, perdeu aviamentos, perdeu muita coisa para poder investir naquele alimento e na hora você não conseguiu assar porque o fogo não estava quente a ponto de assar o alimento. Olha a frustração que você sentiria se isso acontecesse. Mais uma vez eu relato. Jesus ele está pedindo para que você tome uma decisão, porque quente é legal, morno para nada serve, frio ainda pode arrepender-se para mudar de rota. Então esse foi o entendimento que Jesus teve sobre aquela igreja de Laodiceia, e aí ele disse, era melhor que fosse frio, porque aí eu consegui resolver, mas não, como és morno, aí ele vai e completa no 16,
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos, Jesus estava ali colocando um diagnóstico pesado. O que a gente vomita é o que para a gente não presta. O que a gente vomita ou refuta é aquilo que não serve. Então, se está dentro, é porque está funcionando, está legal, é bom. Mas se eu coloco para fora, é porque não presta. E aí vai a primeira avaliação que precisamos fazer a nós mesmos. Como tem sido as nossas vidas? Eu tenho prestado, eu tenho frutificado, eu tenho feito a minha parte dentro do reino, a ponto de entender que eu não estou morno. E aí a definição de morno, nesse momento, é aquele que não frutifica, aquele que não serve para nada. Logo, você tem que se avaliar. Que tipo de fruto eu estou dando? Ou se eu estou dando algum fruto. Essa era a avaliação que nós precisamos fazer diariamente para que, se Jesus nos olhar, nos sondar hoje, Ele venha entender o que vai encontrar. Porque se a gente não fizer essa avaliação, nós seremos engoldados na mentira, no engano, e assim vai. Queridos, é fácil de detectar nós mesmos. A gente tem que, às vezes, parar um pouco de olhar para o outro, a ponto de apontar. Quando a Bíblia manda a gente olhar para o outro, é para que a gente possa estender a mão ao outro, ajudar ao outro e não apontar o outro. E aí, quando a gente começa a olhar a nós mesmos, nós começamos a enxergar como estamos, que tipo de fruto eu estou dando, quanto tempo, em quanto tempo eu estou dando algum fruto, o que é que eu estou fazendo? Porque se eu não faço esse tipo de avaliação, eu perco o tempo precioso que Jesus me deu. Vamos em frente no versículo 17 para entender o porquê que Jesus disse que essa pessoa, ou que essa igreja, estava naquela condição de morna. E aí, esse é o tema que é o principal dessa mensagem. Olha o que Jesus disse. Como dizes? Jesus estava dizendo que a igreja é que diz, tá? Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes, vou parar por aqui, só para poder entender o diagnóstico. E Jesus disse, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Queridos, um dos momentos em que mais o ser humano erra é quando ele tem poder e autoridade. Tem um ditado antigo que fala que se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quando você tem riqueza, você tem bens, você tem saúde, você tem tudo ao redor que qualquer uma pessoa precisaria, naturalmente a gente se esquece de Deus. A gente se distancia de Deus a tal ponto que diz, olha, se eu precisar de um remédio, eu vou na farmácia e compro. Se eu precisar de uma cirurgia, eu pego o meu dinheiro no banco, pago a cirurgia e faço a cirurgia. Então, o que eu preciso? Se eu precisar ir para a Disney, passear, eu tenho dinheiro, vou lá e vou para a Disney. Então, do que esse ser humano precisa? Este foi o problema que tornou a igreja de Laodiceia com esse diagnóstico triste e terrível, que é o de morno, de alguém que para nada servia. A igreja estava se achando autossuficiente. Eu tenho tudo o que eu preciso. Para que clamar ao Senhor de madrugada? Para que fazer jejum? Para que ir e voltar na congregação junto com os irmãos todos os dias? Para quê? Se eu tenho tudo o que eu preciso. Esse foi o diagnóstico de Jesus. Primeiro ele disse, olha, eu te conheço, tá? E além de te conhecer, eu sei que você não é frio nem quente. Você é morno. E por ser morno, eu estou à beira de te vomitar. Eu estou te vomitando praticamente. Foi isso que Jesus disse. E por que tudo isso? Por que palavras tão fortes? Porque a igreja de Laodiceia estava dizendo, sou rica, estou cada vez mais enriquecendo e não preciso de mais nada. Queridos, o ser humano pode ter bilhões, trilhões na sua conta. Ele ainda precisa do ar para respirar.
Ele ainda precisa do fôlego de vida que lá atrás o Senhor soprou em Adão. E o homem ainda acha que pode ir de contra Deus, tendo suas riquezas. Triste é o homem, porque quando está cheio do poder, quando eu falo poder monetário, status, ele fica pobre de espírito, ele fica cego, como Jesus vai dizer aqui no versículo seguinte, e eu vou ler para a gente embasar. Jesus disse assim, não sabes que és desgraçado e miserável, demais, pobre, cego e nu. Pobre porque não tinha as riquezas que realmente valem. Ele tinha dinheiro no banco, tinha casa, tinha carro, tinha tudo isso, porém, tudo isso a traça e o ferrugem corrói e destrói. A gente sabe que hoje nós temos bolsa de valores, né? Você aplica dinheiro lá e o dinheiro sobe, valoriza, mas no dia seguinte o dinheiro pode sair de 10 a 0. Se desvaloriza rapidamente. Os bilhões que se tem guardado no banco pode simplesmente virar nada em poucos dias. Toda a tua renda, toda a tua grana, todos os teus bens podem desaparecer de um momento para outro. Só que as riquezas verdadeiras, genuínas, não. Elas ficam para sempre. A Bíblia fala aqui no versículo 18, ele fala, aconselho-te que compres de mim. Comprar o quê? Olha aqui, compres de mim o ouro provado no fogo, porque a riqueza que ele tinha não prestava. Para o homem podia ter algum valor, mas para Cristo era nada. Então venha, compre de mim a riqueza verdadeira. Essa foi a orientação de Jesus para a igreja de Laodiceia, que estava literalmente se achando autossuficiente, se achando rica ao ponto de não precisar de mais nada. Aí, queridos, eu penso, quantos de nós às vezes agimos dessa forma? Não que a gente conscientemente queira ficar longe de Deus, não. Mas a gente tem um problema sério para resolver e a gente acha que com as forças dos nossos braços vamos conseguir resolver e vamos lá e não oramos, não apresentamos a Deus, não dedicamos tempo na palavra para ouvir a orientação de Deus. Isso é autossuficiência. Isso é entender que naquele temazinho pequenininho ali, você não precisa do Senhor. E a Bíblia fala que todas as nossas petições, elas devem ser conhecidas de Deus. Com isso, a Bíblia está falando que nós precisamos mostrar para Ele tudo. Até a prova que você vai fazer no dia seguinte, até o exercício que você vai fazer no dia seguinte, até a apresentação no seu trabalho que você vai fazer no dia seguinte, tudo, seus desejos, seus problemas, as suas alegrias, seus temores, tudo seja conhecido diante de Deus. E às vezes a gente age achando que esse tema aqui não precisa, porque eu sei fazer, eu vou conseguir resolver, e aí você chega lá, quebra a cara. Queridos, a gente precisa entender que nós dependemos do Senhor. Você pode estudar a vida inteira, mas naquele grande dia que você precisa fazer uma bela prova para passar no emprego, você pode não estar bem fisicamente. O fôlego de sua vida você pode perder. A sua sabedoria você pode esquecer. Nós estamos na mão de Deus e não em nossas mãos. A Bíblia fala que qual de nós temos a capacidade de aumentar o nosso tamanho? Qual de nós? Nenhum de nós. Temos a capacidade de fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Então, não podemos ficar autossuficiente ou achar-se autossuficiente. Nós precisamos a cada dia mais entender que nós dependemos de Deus e precisamos nos humilhar a Ele diariamente. Irmãos, é gostoso depender de Deus. É bom depender de Deus. Eu não estou falando aqui de você ficar acomodado na cadeira, de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo para você. Não é isso. Mas se você precisa fazer uma bela compra amanhã, vai comprar os aviamentos do mês para sua casa, apresente a Deus. Agradeça a Ele porque você pode comprar.
mas apresente a Ele. Se você não tem como comprar, também apresente a Ele. Mas Ele quer a cada dia mais que você entenda, declare e viva como um dependente dEle. E viver dependente de Deus, queridos, é muito bom, porque você tem alguém o tempo todo lhe orientando, te mostrando o caminho, te dizendo o que fazer, como aqui mesmo ele foi capaz de fazer, de mostrar à igreja de Laodiceia. Vamos continuar mostrando aqui, no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas. Por que ele está falando de vestes brancas? Ele está falando que esse homem estava nu. Jesus considerou aquele homem como nu, pobre, cego e nu. E aí, porque era pobre, ele, olha, compre de mim a riqueza verdadeira. Vestes, porque você estava causando vergonha, a sua nudez era tamanha, porque estava gerando vergonha. Então, compre de mim o ouro, né, para que você vista vestes brancas, que não gerem vergonha, mas gerem honra. Foi isso que Jesus estava falando, para que te vistas e não apareça a sua vergonha, a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio. Queridos, quantas pessoas acham que estão vendo tudo e são apenas cegos. Tem muita gente, querido, que vê aquilo que ele quer ver, ou que acha que está vendo, mas está sendo enganado pela sua própria natureza. Entenda, queridos, que o corpo humano, ele foi, de certa forma, ele vai procurar negociar com você, o corpo humano vai negociar com você de tal forma que ele vai querer sempre estar em um lugar cômodo. Você sempre vai querer fazer uma casa bem confortável, com um sofá gostoso, uma cama quentinha, um lugar que você fique numa redoma bem guardadinho. Sempre o ser humano vai agir desse jeito, porque é dele fazer isso. Mas isso gera comodidade, muito conforto gera dependência. E se você passa a depender daquilo, você acha que botar o pé fora é perigoso, não pode, tal, queridos. Tira isso da cabeça e coloca assim, olha, eu dependo do Senhor, e não do meu conforto, não da minha saúde, não da minha capacidade mental, não dos meus conhecimentos, eu dependo do Senhor. É gostoso depender dEle, é prazeroso depender dEle. Imagine você que a sua visão é limitada, porque você vê pouco, mas Deus que está no céu, Ele vê tudo. Ele vê o antes, durante e depois. Não seria Ele a melhor pessoa para você se consultar? Se Ele vê tempo e fora de tempo, antes, durante e depois, então logo você vai consultar-se com quem? Com quem sabe tudo. E tem mais, foi Ele que projetou você. Se Ele projetou você, queridos, entenda, Ele sabe qual dor você vai sentir, qual momento você vai chorar, qual é o teu limite, qual é a parte que te automotiva, quando você ficará para baixo. Ele conhece você, as suas células, Ele te conhece tudo. Você sabe quantos cabelos tem na sua cabeça? Não, mas tenha certeza que Deus conhece. Ele sabe o teu íntimo. Ele sabe quantas madrugadas você ora, quantas madrugadas você não ora. Ele sabe quanto tempo você dedica para a palavra, quanto tempo você não dedica. Ele sabe que você necessita dEle. Mas às vezes, querido, é tão gostoso ouvir assim, Senhor, eu tenho todas as condições aqui, Senhor, mas eu não vou dar um passo sequer, se antes Tu não me autorizar. É isso. Dependa do Senhor, entenda que você precisa dEle, porque isso vai fazer com que você consiga galgar lugares ou posições melhores, mas na presença do Senhor. E aqui eu estou falando tanto de frio, de quente, talvez alguns de vocês pensem, então ser crente, ser quente, é aquele que senta no banco e fica ali dando glória a Deus o tempo todo, aquele irmão ali é cheio de fogo. Queridos, não coloque somente dessa forma. Também, não coloque que aquele que está sentado no banco, caladinho, ele é frio. Não. Você conhece a árvore pelos frutos. Então, qual fruto esse irmão dito cheio de fogo está dando?
Qual fruto aquele irmão que está lá quietinho, no canto dele quieto, também está dando? É dessa forma que você tem que se autoavaliar. Qual tipo de fruto você está dando? Como você está vivendo sua vida? A sua escolha vai ditar como você vai viver. Se vai viver frio, quente ou morno. Mas lembre-se que o problema do morno é que ele vai viver na comodidade das suas situações financeiras boas e não vai dar um passo sequer. Não vai se arrepender, porque ele acha que está tudo bem. Não vai buscar ser quente, porque para que se eu estou tudo bem aqui? Ele não vai sair do mundinho dele. Não vai ter motivo para se arrepender. Mas aquele irmão que está frio, de repente ouviu falar de Jesus, ele diz, eu quero. Esse Jesus aqui eu quero. Esse irmão vai se arrepender. Ele vai se tornar quente. Então a diferença vai ser da sua avaliação. Como você se autoavalia. Frio ou quente? Aquela igreja de Laodiceia estava morna, por quê? Porque deixou a riqueza entrar e dominar o seu coração. Tudo que ela pensava era nos seus deleites próprios. E aí, tem mais um exemplo nosso aqui. No que você está pensando? Nos seus deleites? Na sua riqueza? Nos seus bens materiais? No seu conhecimento técnico? No que você está pensando, queridos? E aí a própria palavra diz assim, pensai nas coisas que são do alto e não da terra. A Bíblia também diz que a gente deve fazer o quê? Trabalhar diligentemente no Evangelho. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra. Não diz sempre frios na obra, sempre mornos na obra. Não, ele diz sempre abundantes na obra. Então, só tem dois caminhos. O morno, ele está no meio, e no meio para nada serve. Ele não decidiu o que ele quer da vida dele, ser frio ou ser quente, e fica ali atrapalhando a posição de um e do outro. Ou atrapalhando o caminho de um e do outro. Cabe a nós fazermos essa autoavaliação. Como nós estamos? Estamos quentes ou estamos frios? Mas mornos, nunca. Esse deve ser o seu entendimento. Para que está morno, né? Siga em frente. Todas essas palavras pesadas que Jesus disse, ele agora explica o porquê dessas palavras. E diz assim, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Jesus estava sendo pesado com Laodiceia porque ele amava Laodiceia. E amava tanto que causou esse choque na cabeça dos irmãos da igreja de Laodiceia. Eu repreendo, eu castigo aquele que amo. E aí vai e diz agora, seja, pois, zeloso, ou zelosa, a igreja de Laodiceia, e arrependa-te. Jesus precisava causar esse choque. Lembra que eu falei aqui que quem tem as condições financeiras melhores possíveis, eles ficam relaxados, acomodados. Então precisa vir dar um choque para ele entender que está em uma realidade que precisa mudar. Então Jesus deu o choque, fez Laodiceia entender e diz agora, eu estou fazendo isso porque eu te amo, Laodiceia. Arrependa-te. E agora ele explica não só para ela, mas para todos nós e diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ela comigo. Mas Jesus falou isso para o morno? Não. Ao morno, ele falou o quê? Vomitar-te-ei da minha boca. Eu só vomito aquilo que não presta. Eu só refuto aquilo que não serve para mais nada. 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, outro ponto importante nesse tema, nesse texto, é que Jesus estava falando para a igreja. Ele não estava falando para o ímpio que estava lá de fora, sem ouvir a palavra, não.
É isso que nós temos que aguçar nossos ouvidos. Somos a mesma igreja, é um só corpo. Mas naquele momento ele precisava falar isso com Laodiceia. Hoje, o que é que ele precisa falar com você? É isso que eu preciso que vocês entendam nessa noite. Deus está procurando aqueles verdadeiros adoradores. Quando a gente procura, a gente se aprofunda, analisa, sonda. Se ele sondar hoje o seu coração, que tipo de diagnóstico ele vai fazer? Morno, frio ou quente? Lembrando que eu falei no início, não precisa você pular de alegria para dizer que você é crente ou quente. Não precisa também você ficar sentado parado achando que você é frio. Não, não é isso que é frieza, não é isso que é ser quente. Olhe para os frutos que você está gerando. É claro que quem é quente vai esboçar mais ações, atividades. Logicamente, ele vai querer explodir de alegria. Geralmente, quem é frio vai ficar mais assim mesmo. Mas você não pode olhar para o irmão e dizer que esse irmão é frio, o outro é quente, não. Só ele vai saber dos seus frutos. É ele e Deus. Quais são os seus frutos? Aonde está a tua cabeça? Aonde está o teu pensamento? Aonde estão os teus olhos? Você tem olhado, desejado o quê? Se for algo que glorifique a Deus, então você está buscando as coisas do céu. Mas se for algo que é para os seus deleites e você não precisa daquilo, irmãos, a Bíblia está dizendo que se assim você agir, você está agindo como morno. E ao morno, Jesus disse que vai vomitar da sua boca. É triste falar sobre isso, mas se o Espírito Santo quis falar dessa forma, é porque a igreja de Laodiceia precisava. E se hoje nós estamos ouvindo e falando isso aqui, é porque nós também precisamos. Gente, se a gente não se autoavaliar diariamente, nós entraremos sem perceber em um caminho de comodidade, de mornos, ou de alguém que não serve para nada. Lembrando que quando diz também que nós somos o sal da terra, se a gente não conseguir mais agir como o sal da terra, nós também não prestamos para mais nada. A Bíblia diz que o sal, quando ele se torna insípido, não consegue mais dar sabor, ele só serve para ser pisado pelos homens. Então, que decisão você vai tomar? Avalie a você mesmo e analise assim, como eu estou, o que eu estou fazendo, que tipo de fruto eu estou dando. Por qual razão eu quero tanto isso e não aquilo? Lembre que Paulo mesmo chegou ao ponto de falar que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas aquilo que ele não queria e que era errado, ele fazia. Então, se logo o nosso corpo tem essa inclinação para o pecado, nós que temos a mente de Cristo precisamos pensar, opa, volta aqui corpo, porque você está indo para o caminho errado, eu quero que você venha para cá. É nós que precisamos cada dia mais lutar contra a nossa própria natureza, né? Dizia o nosso antigo Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria natureza. Por quê? Porque ela te inclina para o pecado, mas a sua mente de Cristo luta contra isso a tal ponto de você ficar em uma guerra diária. Mas é melhor que você esteja nessa guerra diária do que você esteja acomodado com as coisas ou com os desejos da sua própria carne. A gente precisa pensar desse jeito, queridos. Senão, a gente vai ser engoldado dos mesmos pecados, nas mesmas condições que a igreja de Laodiceia estava. Eu queria pedir ajuda aqui de Denilson para cantar um louvor que me veio à mente. E acho que vai falar um pouco dessa palavra. E logo depois a gente vai orar para encerrar e pedir a Deus que não deixe que a gente esqueça essa palavra ou esqueça de nos autoanalisar. Fala, Denilson. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti.
ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche de tua paz. Aleluias. Queridos, é bem isso que esse louvor falou. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele tem um poder incrível de sondar os corações mais profundos do seu ser. Logo, você jamais terá condição de esconder algo de Deus. Então, nem queira correr esse risco de tentar. Abra-se logo para Ele e diga: Senhor, mostra aqui como é que eu estou, porque eu preciso corrigir o que tem que ser corrigido. Amém? Fiquemos de pé para a gente orar por essa palavra. Orar também por Jorge, Jorge, nosso irmão ali porteiro. Ele diz que está com algumas dores na coluna e precisa que Deus trate a coluna dele. Amém?